Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o capítulo 12 do livro do Gênesis, vamos avançar hoje a partir do versículo 10, que vai descrever Abraão sendo como que forçado a viver no Egito. Diz assim o versículo 10: Sobreveio, porém, uma fome na região. Que região? A região da terra prometida, em Canaã. O que o autor sagrado quer mostrar neste momento? Quer mostrar que esta terra, agora, quando Abraão está lá, é ainda hostil. Não é aquela terra que mana leite e mel, que o povo receberá como promessa cumprida de Deus, mas uma terra hostil, que mata ou expulsa, mata de fome ou faz com que as pessoas saiam dela buscando condições melhores. Foi o que aconteceu com Abraão. Diante da hostilidade da terra onde ele se encontrava, viu-se obrigado a sair buscando melhores condições numa terra estrangeira, ou seja, numa terra que Deus não havia dito que lhe daria. E sendo grande a miséria, continua o versículo 10, Abraão desceu para onde? Desceu para o Egito. Isto é muito significativo, porque é justamente do Egito que o povo de Deus será libertado. Libertado depois de ter ido voluntariamente para o Egito. Porque veja, a mesma situação acontece mais tarde com Jacó, como nós vamos ver no próprio livro do Gênesis mais adiante. Diante da fome que se encontrava a terra onde viviam, a terra prometida, viram-se obrigados a ir para o deserto. E lá no deserto formaram uma grande nação. Esta nação se tornou escrava e depois teve que ser libertada por Deus, usando daquele que foi seu escolhido, seu servo Moisés. Quando estava para entrar no Egito, porém, Abrão disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te em vida. O que o autor sagrado quer fazer aqui? Ele quer enaltecer a beleza de Sarai, isto é, quer elogiar a beleza da matriarca do povo de Deus. E ao mesmo tempo, serve-se deste enaltecimento da beleza de Sarai para mostrar a habilidade astuciosa de Abrão. É interessante que, pelo menos entre os judeus mais tradicionais, uma vez por mês, quando fazem a sua ceia com a família reunida, em um dado momento, o patriarca se levanta e começa, durante aquela refeição, a tecer vários elogios à matriarca daquela família. E faz isso por quê? Faz isso para reconhecer a importância da mulher no seio daquela família. Esta ideia é tão presente aos judeus que aqui o autor sagrado quer elogiar Sarai e faz isto enaltecendo a sua beleza que seria capaz de até mesmo levar Abrão à morte, para que Faraó, o rei do Egito, pudesse tomá-la como sua mulher, tomá-la em seu harém. O que nós vemos aqui além disso, na astúcia de Abrão? Vemos que o contexto do autor sagrado é de uma idade moral em que a consciência não reprova ainda a mentira, porque vale mais a vida do marido do que a honra da mulher. Daí o texto continua: Dize, pois, usando de astúcia Abrão, dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti.
Aqui nós vemos um pouco da cultura da aristocracia urita. O que dizia esta aristocracia? Que um homem podia adotar como sua irmã a sua esposa. Isso garantiria mais direitos àquela mulher. Então, há um pouco desta cultura. Mas, para além disso, também há uma explicação razoável no próprio livro do Gênesis, lá no capítulo 20, versículo 12, quando Abrão fala a respeito de Sarai. Ele diz assim: ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Abrão, então, adotou como esposa aquela que era sua meia-irmã. Lembrando que estamos num contexto em que a idade moral não reprovava esse tipo de costume. Então, isso precisa ficar presente. Chegando Abrão, continua o versículo 14, ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio, ou seja, passou a fazer parte do seu harém. O que nós vemos aqui? Vemos uma ameaça a um aspecto da promessa de Deus. Um aspecto era a terra prometida. A terra prometida por Deus em função da posteridade que teria Abrão. Logo, toda a promessa de Deus se vê comprometida aqui. Por quê? Porque se Sarai fosse dada a Faraó, ao rei do Egito, como sua esposa, passando a viver em seu harém, então não haveria uma posteridade para Abrão. Logo, não havendo posteridade, a promessa não iria se cumprir. Abrão, aqui, então, se vê diante de uma situação totalmente adversa. Primeiro, ou a promessa de Deus não se cumpriria por sua morte, porque se dissesse que Sarai era sua mulher, poderia ser levada à morte, ou não se daria pela separação, porque Sarai passaria a pertencer ao rei do Egito, vivendo em seu harém. Por causa dela, Abrão foi bem tratado, diz o versículo 26, pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então, enriqueceu no Egito, a exemplo do que aconteceu com a família de Jacó, que se tornou um grande povo no Egito, enriquecendo, ao ponto de chegar 400 anos mais tarde, ao momento em que Faraó quis escravizar este povo, porque havia prosperado muito. O Senhor, porém, diz o versículo 17, feriu com grandes pragas o Faraó e a sua casa. Lembre-se das pragas do Egito. Lembre-se como Deus castigou Faraó para que libertasse o seu povo. O que nós temos aqui diante de nós, então, é uma alusão ao livro do Êxodo. Por causa de Sarai, mulher de Abrão, porque estava comprometendo a sua promessa a Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levastes a fazer? A queixa de Faraó é porque ele cometeu uma injustiça sem culpa, isto é, não sabia que era mulher de Abrão, Sarai, que ele acolheu em seu harém. Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. O que vemos aqui? Um êxodo forçado. Deus intervém e Faraó faz com que Abrão e sua esposa, isto é, o germe
do povo escolhido de Deus, saia como que escoltado com toda a riqueza que adquiriu no Egito, de volta para a terra prometida. Exatamente como nós vamos ver com a saída do povo, o êxodo do povo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, com os bens que os egípcios lhe deram e escoltados para que saíssem da escravidão na qual se encontravam. Peço a você que se prepare para a nossa aula de amanhã, lendo todo o capítulo 13 do livro do Gênesis, do versículo 1 ao versículo 18. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.